Olá e seja bem-vindo. Eu sou a Juliana Gonzalez e você está no canal Profissão Mãe. Segue o áudio do livro A Criança de Maria Montessori, capítulo 8. Espero que vocês gostem. Bom estudo. Livro A Criança de Maria Montessori, capítulo 8. A Ordem. Um dos períodos sensíveis mais importantes e mais misteriosos é o que torna a criança sensível à ordem. Tal sensibilidade manifesta-se já no primeiro ano de vida e prolonga-se também até o segundo. Pode nos parecer maravilhoso e extravagante que as crianças tenham um período sensível relativo à ordem exterior, ao passo que é difundida a convicção de que a criança é desorganizada por natureza. É difícil poder julgar uma atitude tão delicada quando a criança vive num ambiente fechado como o das casas nas cidades, cheio de objetos grandes e pequenos que o adulto coloca e desloca com finalidades totalmente estranhas à criança. Se ela passa por um período de sensibilidade à ordem, é exatamente por isso que encontra o máximo de obstáculos ao seu redor, o que faz produzir-se nela um estado anormal. Na verdade, quantas vezes a criança chora sem motivo aparente e é impossível consolá-la? Na alma da criança existem segredos profundos, ainda desconhecidos do adulto que convive com ela. De todo modo, bastará suspeitar da existência de tais necessidades ocultas para que o adulto possa prestar-lhe atenção e observar os sentimentos específicos da criança que se manifesta dessa maneira. As crianças pequenas revelam um amor característico pela ordem. Já entre 1 ano e meio e 2 anos de idade, elas demonstram claramente, ainda que de forma confusa, sua exigência de ordem no ambiente externo. A criança não pode viver na desordem, porque esta lhe faz sofrer, e o sofrimento se manifesta através de choro desesperado e até mesmo por meio de uma agitação persistente que pode assumir o aspecto de verdadeira doença. A criança pequena observa imediatamente a desordem que os adultos e as crianças maiores ignoram com facilidade. Evidentemente, a ordem no ambiente exterior toca-lhes uma sensibilidade que vai desaparecendo com a idade, uma das sensibilidades periódicas próprias dos seres em períodos de evolução, que nós chamamos de períodos sensíveis, e este é um dos períodos sensíveis mais importantes e misteriosos. Se, porém, o ambiente não é adequado e a criança se encontra em meio aos adultos, essas manifestações tão interessantes, que se desenvolvem pacificamente, podem converter-se em angústia, enigma e capricho. Para poder surpreender uma manifestação positiva dessa sensibilidade, ou seja, uma expressão de entusiasmo e de alegria ligado à sua satisfação, é necessário que as pessoas adultas estejam abertas a tais estudos de psicologia infantil, ainda mais porque o período sensível à ordem manifesta-se já nos primeiros meses de vida. Só as nurses preparadas para entender nossos princípios podem dar algum exemplo. Citarei o caso de uma nurse que se deu conta de que a menina de 5 meses que ela levava para passear num carrinho em volta do próprio quarteirão demonstrava interesse e prazer ao ver uma lápide de mármore branco engastada num antigo muro cinzento. Embora tivesse flores lindíssimas nos arredores, a menina em seu passeio sempre igual parecia excitar-se de prazer quando se aproximava da lápide de mármore. Por isso, todos os dias, a nurse parava o carrinho diante daquele objeto que parecia tão distante de causar um prazer duradouro a uma menina de 5 meses de idade. São, ao contrário, os obstáculos que dão possibilidades mais fáceis de nos fazer constatar a existência de um período sensível. E talvez a maior parte dos caprichos precoces seja resultado de tal sensibilidade. Citarei alguns exemplos colhidos na vida real. Eis uma pequena cena de família. A personagem principal é uma menina com cerca de 6 meses de idade. Na nursery, ou seja, no quarto onde a menina reside habitualmente, chega certo dia uma senhora de visita e coloca a sombrinha em cima de uma mesa. A menina parece agitar-se, evidentemente não por causa da senhora, mas devido à sombrinha, pois após fitá-la demoradamente, começa a chorar. A senhora, interpretando o fato como um desejo da menina de ter nas mãos a sombrinha, apressa-se em levá-la à pequenina, acompanhando o gesto com os sorrisos e carinhos que comumente se dão às crianças. Mas a pequenina repele o objeto e continua a gritar. Fazem-se outras tentativas semelhantes e a menina grita cada vez mais. O que fazer? Eis que se delineia um daqueles caprichos precoces que se apresentam quase desde o nascimento.
De repente, a mãe da menina, que tinha algum conhecimento das manifestações psíquicas de que estamos falando, tira a sombrinha de cima da mesa e leva-a para o quarto vizinho. A menina imediatamente se acalma. A razão do sofrimento era a sombrinha em cima da mesa, isto é, um objeto fora de lugar que perturbava violentamente o quadro habitual das posições de todos os objetos na ordem em que a menina sentia necessidade de lembrar-se. Um outro exemplo. Trata-se de um menino maior, com 1 ano e meio de idade, e eu tomei parte ativa no episódio. Achava-me com um pequeno grupo na passagem que atravessa a Gruta de Nero, em Nápoles. Estava conosco uma jovem senhora que trazia consigo um menino, na realidade pequeno demais para percorrer a pé aquele trajeto subterrâneo que atravessava todo um morro. Com efeito, após algum tempo, o menino parou e a senhora tomou-o nos braços. Ela mesma, porém, não calculara bem as próprias forças. Sentindo calor, parou para tirar o casaco e pendurá-lo no braço, e com aquele estorvo pegou também o menino no colo. Este se pôs a chorar, e seu pranto aumentava e tornava-se cada vez mais clamoroso. A mãe procurava em vão acalmá-lo. Ela mesma estava evidentemente exausta e começava a ficar nervosa. Todos à sua volta se perturbaram e, naturalmente, ofereceram-se para ajudá-la. O menino passou de colo em colo, sempre mais agitado, e todos o exortavam e gritavam, piorando a situação. Pareceu necessário devolvê-lo aos braços da mãe, contudo, chegar ao ápice daquilo que se chama capricho e a situação parecia deveras desesperadora. Nesse ponto, o guia interveio e, com sua energia de homem decidido, agarrou a criança nos braços robustos. Então o menino teve uma reação realmente violenta. Como eu pensava que tais reações sempre têm uma causa psicológica de sensibilidade interior, fiz uma tentativa. Aproximei-me da mãe do menino e perguntei: Senhora, me permite ajudá-la a vestir o casaco? Ela me olhou surpresa porque ainda sentia calor, mas confusa, fez a minha vontade e se deixou vestir. Imediatamente o menino se acalmou. Acabaram as lágrimas e a agitação e ele repetiu diversas vezes: "To pauda", com o que queria dizer "il paletó sulle spalle", o casaco sobre os ombros. Sim, mamãe, deve ficar com o casaco sobre os ombros, ele parecia pensar. Finalmente alguém me entendeu. Estendeu os braços para a mãe e, sorridente, voltou para ela. O passeio completou-se na maior tranquilidade. O casaco foi de fato feito para estar sobre os ombros e não para ser carregado no braço. E aquela desordem na pessoa da mãe foi para o menino a causa de um conflito inquietante. Assisti a uma outra cena familiar muito significativa. A mãe, que se sentia indisposta, estava sentada, ou para dizer melhor, deitada numa poltrona com braços sobre a qual a camareira colocara 2 almofadas. E a menina, que completara 20 meses de idade, aproximou-se da mãe pedindo uma história. Que mãe resiste ao desejo de contar uma história ao seu filho? Embora não se sentisse bem, a mulher começou a narrar uma fábula, que a menina acompanhava com a máxima atenção. Mas a mãe estava tão mal que não conseguiu continuar. Teve de levantar-se e pedir para ser levada à cama, no quarto contíguo. Permanecendo perto da poltrona, a menina começou a chorar. Pareceu evidente a todos que ela chorava por conta do sofrimento da mãe. Procuraram tranquilizá-la, mas quando uma criada foi pegar as almofadas da poltrona, a fim de levá-las ao quarto, a menina começou a gritar: "Não, as almofadas não!" Parecia que queria dizer: ao menos alguma coisa permaneça no devido lugar. Com carinhos e palavras suaves, a menina foi levada para perto da cama da mãe, a qual, não obstante sofresse, esforçou-se por continuar a fábula, julgando satisfazer assim a curiosidade permanente da filha. Mas esta, soluçando, com o rosto banhado de lágrimas, dizia: "Mamãe, poltrona", querendo dizer que a mãe deveria ter permanecido na poltrona. A fábula já não lhe interessava mais, e as circunstâncias haviam contribuído para tal mudança. A mãe e as almofadas haviam trocado de lugar, a bela fábula iniciada num quarto terminava em outro, e o conflito dramático e irreparável se desenrolava no espírito da menina. Estes exemplos indicam a intensidade desse instinto. O que surpreende é a extrema precocidade de sua manifestação, porque na criança de 2 anos a necessidade de ordem já começa a atingir o período em que se torna estímulo de uma ação prática e deixa de lhe perturbar.
Um dos fenômenos mais interessantes é precisamente o que se observa em nossas escolas. Se um objeto está fora do lugar, a criança de 2 anos o percebe e vai arrumá-lo. Ela se dá conta, além disso, da desordem em pequenos detalhes pelos quais as crianças maiores e os adultos passam perto sem perceber. Se, por exemplo, um sabonete estiver sobre a mesinha e não dentro da saboneteira, se uma cadeira estiver torta ou fora do lugar, é a criança de 2 anos que nota imediatamente e trata de pô-las em ordem. Todos puderam observar fatos semelhantes em nossas escolas de paredes de vidro construída no salão principal do maior edifício da Exposição de São Francisco, no ano da inauguração do Canal do Panamá. Um menino de 2 anos, terminado o trabalho cotidiano da escola, preocupava-se em recolocar no lugar todas as cadeiras, alinhando-as ao longo da parede. Durante essa arrumação, ele dava a impressão de estar refletindo. Um dia, enquanto colocava no lugar uma cadeira grande, parou com um ar indeciso e voltou atrás para dispor a cadeira em posição ligeiramente oblíqua, que era, de fato, sua verdadeira posição. Pode-se dizer que a ordem representa um estímulo excitante, um apelo ativo, mas é certamente algo mais que isso. É uma das necessidades que representa real prazer na vida. Com efeito, observa-se em nossas escolas que também crianças muito mais velhas, de 3 ou 4 anos de idade, depois de terminarem um exercício, recolocam as coisas no lugar. Trabalho que, sem dúvida, está entre os mais agradáveis e espontâneos. A ordem das coisas significa conhecer a posição dos objetos no ambiente, recordar-se do lugar onde cada um deles se encontra, ou seja, orientar-se no ambiente e dominá-lo em todos os detalhes. O ambiente que pertence à alma é aquele conhecido, aquele onde é possível movimentar-se de olhos fechados e ter à mão tudo o que se procura. É um local necessário à tranquilidade e felicidade da vida. Evidentemente, o amor pela ordem, como o entendem as crianças, não é aquele que intentamos e exprimimos com palavras frias. Para o adulto, trata-se de um prazer externo, de um bem-estar mais ou menos indiferente. Mas a criança se forma à custa do ambiente, e tal formação construtiva não se efetua segundo uma fórmula vaga, pois exige um guiamento preciso e definido. A ordem para as crianças é semelhante ao plano de sustentação sobre o qual devem apoiar-se os seres terrestres para conseguirem caminhar. Ele equivale ao elemento líquido onde os peixes nadam. Nos primeiros anos de vida, recolhem-se os elementos de orientação do ambiente, no qual o espírito deverá agir para suas futuras conquistas. Que tudo isso se reflita num prazer vital o demonstram algumas brincadeiras das crianças muito pequenas que nos surpreende pela sua falta de lógica e que relacionam-se com o puro prazer de encontrar os objetos nos devidos lugares. Antes de ilustrá-los, desejo citar uma experiência realizada pelo professor Piaget, de Genebra, com seu filho. Ele escondia um objeto sob a almofada que cobria o assento de uma poltrona e depois, quando a criança se afastava, ocultava o mesmo objeto sob a almofada da poltrona em frente à primeira. A ideia era que o menino procurasse o objeto e não mais o encontrasse no primeiro lugar, e para facilitar-lhe a procura, o professor o escondia em um local semelhante. Mas o menino limitava-se a tirar a almofada da primeira poltrona, dizendo em sua linguagem: "Não está mais aqui." Mas não fazia nada para procurar o objeto desaparecido. Então o professor repetiu a experiência, fazendo com que o menino visse o objeto ser transferido de uma poltrona para outra, mas o menino repetiu a mesma cena da primeira vez. E também o comentário: "Não está mais aqui." O professor estava quase a julgar seu filho como muito pouco inteligente e, quase impaciente, levantou num gesto a almofada da segunda poltrona e perguntou: "Você não notou que eu coloquei aqui?" "Sim", respondeu o menino, apontando para a primeira poltrona, "mas é lá que deve ficar." Ao menino não interessava obter o objeto, mas sim que o objeto retornasse ao seu lugar, e sem dúvida ele pensava que o professor não tinha compreendido a brincadeira. Não consistia talvez em pegar um objeto encontrado em seu devido lugar? Portanto, se o objeto não voltava ao seu lugar, isto é, sob a almofada da primeira poltrona, qual seria a graça da brincadeira? Experimentei o mais profundo estupor quando comecei a assistir à chamada brincadeira de esconde-esconde de crianças entre 2 e 3 anos de idade.
Nesse tipo de brincadeira, elas pareciam excitadas e felizes e em grande expectativa, mas a sua brincadeira de esconde-esconde consistia nisto. Uma delas, na presença das demais, encolhia-se sob uma mesinha coberta por uma toalha que chegava até o chão. Depois, todas as crianças saíam do quarto e então voltavam, levantavam a toalha e, com gritos de alegria, encontravam o companheiro ali escondido. A mesma coisa repetia-se inúmeras vezes. Cada uma delas dizia: "Agora me escondo eu", e ia meter-se debaixo da mesinha. Certa vez vi crianças maiores brincarem de esconde-esconde com um menino pequeno. Quando este se escondeu atrás de um móvel e os maiores, voltando, fingiram não vê-lo e, sobretudo, não procurá-lo, pensando que assim contentavam o menorzinho escondido, ele de repente gritou: "Estou aqui", num tom de quem perguntasse: "Será que não viram onde eu estava?" Um dia eu mesma tomei parte numa dessas brincadeiras. Encontrei um grupo de crianças que gritavam e batiam palmas festivamente porque haviam encontrado o companheiro escondido atrás da porta. Vieram ao meu encontro e disseram: "Brinque conosco, esconda-se." Aceitei. Todas correram para fora da sala, como que afastando-se para não verem onde eu me esconderia. Eu, ao invés de colocar-me atrás da porta, enfiei-me num canto, ocultando-me atrás de um armário. Quando as crianças retornaram, correram todas juntas a procurar-me atrás da porta. Esperei algum tempo e, finalmente, constatando que não me procuravam, saí do meu esconderijo. As crianças estavam desiludidas e tristes. Por que não quis brincar conosco? Por que não se escondeu? Se é verdade que nas brincadeiras se procura o prazer, e de fato as crianças estavam alegres, repetindo uma absurda brincadeira, é necessário dizer que o prazer que as crianças encontram numa determinada faixa etária é achar as coisas em seus devidos lugares. O esconder-se é interpretado por elas como fazer tais deslocamentos através de locais escondidos ou encontrá-las em lugares não visíveis, como se dissessem interiormente. Não se vê a coisa de fora, mas eu sei que está e posso encontrá-la de olhos fechados, seguro do lugar onde foi colocada. Tudo isso demonstra que a natureza põe na criança a sensibilidade à ordem para estruturar um sentido interior que não é a distinção entre as coisas, mas a identificação das relações entre as coisas, e por isso unifica o ambiente num todo, cujas partes são independentes entre si. Em tal ambiente, conhecido em seu todo, torna-se possível a orientação para movimentar-se e alcançar objetivos. Sem essa conquista, faltaria o fundamento da vida das relações. Seria como possuir móveis sem ter uma casa onde colocá-los. E assim, de que serviriam a acumulação das imagens se não existisse a ordem que os organiza? Se o homem conhecesse apenas os objetos, mas não as suas relações, encontrar-se-ia num caos, sem saída. Foi a criança que enriqueceu a mente do homem, a fim de dar-lhe aquela possibilidade que mais parece um dom da natureza, isto é, a capacidade de orientar-se, de dirigir-se para procurar seu caminho na vida. No período sensível à ordem, a natureza deu a primeira lição, de modo semelhante à lição dada pelo professor que mostra à criança a planta da sala de aula para iniciá-la no estudo dos mapas geográficos que representam a superfície da Terra. Ou também, podemos dizer que com essa lição a natureza consignou ao homem uma bússola para orientar-se no mundo, assim como deu à criança a capacidade de reproduzir exatamente os sons de que compõem a linguagem, aquela linguagem de desenvolvimento infinito que o adulto desenvolverá no decorrer dos séculos. A inteligência do homem não surge do nada, ela se edifica sobre os alicerces elaborados pela criança em seus períodos sensíveis. A ordem interior. A sensibilidade à ordem existe na criança sob dois aspectos simultâneos: o exterior, que diz respeito às relações entre as partes no ambiente, e o interior, que dá o sentido das partes do corpo que agem nos movimentos e em suas posições, o que se poderia chamar de orientação interior. A orientação interior foi objeto de estudo da psicologia experimental, que reconheceu a existência de um sentido muscular que permite dar-se conta da posição dos diversos membros do corpo e fixa uma memória especial, a memória muscular. Tal explicação vem a constituir uma teoria completamente mecânica, fundada nas experiências dos movimentos efetuados conscientemente. Se, por exemplo, o indivíduo moveu um braço para pegar um objeto, esse movimento é percebido, é memorizado e pode ser reproduzido.
Enfim, o homem teria sim a orientação através da qual pode decidir mover o braço direito ou esquerdo, voltar-se para um lado ou para o outro, por meio de experiências que faz sucessivamente, agindo segundo a razão e a vontade. Mas a criança demonstrou, pelo contrário, a existência de um período sensível muito desenvolvido, referente às posições do corpo, muito antes de ser capaz de mover-se livremente e, portanto, de fazer experiências. Isto é, a natureza prepara uma sensibilidade especial para as atitudes e posições do corpo. As antigas teorias referiam-se aos mecanismos nervosos, mas os períodos sensíveis referem-se a fatos psíquicos e são luzes e vibrações espirituais que preparam a consciência. Trata-se de energias que partem do que não existe para dar existência aos elementos fundamentais, com os quais se devem elaborar as estruturas futuras do mundo psíquico. É, portanto, como dom da natureza que se inicia tal possibilidade, e as experiências nada fazem além de desenvolvê-la. As provas negativas que denunciam não só a existência como a agudez desse período sensível aparecem quando existe no ambiente circunstâncias que obstaculizam o desenvolvimento tranquilo das conquistas criativas. Então, surge na criança uma agitação viva e muitas vezes violenta que apresenta não apenas as características bem conhecidas do capricho invencível, mas que pode também assumir a forma de doenças incuráveis, caso persistam as circunstâncias desfavoráveis. Vencido o obstáculo, desaparecem imediatamente tanto o capricho como a doença, demonstrando de modo claríssimo a causa do fenômeno. Um exemplo interessante por sua clareza é o de uma nurse inglesa. Ela, devendo afastar-se por pouco tempo da família da criança confiada aos seus cuidados, deixou como substituta uma nurse igualmente hábil. Esta achou fácil a tarefa de cuidar da criança, exceto quando se tratava de dar-lhe banho. Então a criança se agitava e se desesperava. O choro não era sua única reação, mas também fazia desesperados e violentos movimentos de defesa, com os quais procurava escapar das mãos da nurse. Em vão, esta dedicava os cuidados mais minuciosos à perfeita preparação do banho. Pouco a pouco, a criança tomou aversão por ela. Quando a primeira nurse retornou, o menino tornou-se calmo e bem comportado, deixando-se banhar, revelando prazer nisso. A nurse era da nossa escola e ficou interessada em descobrir o elemento psíquico ao qual se poderia atribuir os fenômenos ocorridos. Com muita paciência, procurou indagar e interpretar as palavras imperfeitas que dizem as crianças nesta primeira idade. Os elementos que pôde colher foram 2. O menino julgara a segunda nurse malvada. E por quê? Porque lhe dava banho de uma forma inversa à habitual. As duas nurses, quando comparadas, constataram que, enquanto a primeira segurava a criança com a mão direita perto da cabeça e a esquerda perto dos pés, a segunda costumava fazer o contrário. Citarei outro exemplo no qual a agitação da criança era mais grave, tomando a forma de doença e cujas causas eram bem menos fáceis de descobrir. Eu estava envolvida e, embora não interviesse diretamente na qualidade de médica, pude assistir a todo o problema. A criança em questão ainda não alcançara 1 ano e meio de idade. A família voltava de uma longuíssima viagem e a criança realmente era pequena demais para suportar a fadiga. Pelo menos essa era a opinião de todos. Contavam, porém, que na viagem não houvera incidentes. A família dormira em todas as noites em excelentes hotéis reservados com antecedência, nos quais tinham sido providenciados berço e alimentação para a criança. Estavam agora num amplo apartamento mobiliado. Não havia berço, mas a criança dormia numa espaçosa cama junto da mãe. A doença do menino começara com agitações noturnas e distúrbios digestivos. À noite era necessário carregar a criança no colo, pois seus gritos eram atribuídos a cólicas abdominais. Foram convocados pediatras, um dos quais prescrevera alimentação à base de vitaminas, que era preparada com as maiores minúcias. Os banhos de sol, os passeios e os tratamentos físicos mais modernos não surtiram qualquer alívio. O menino piorava e as noites eram para toda a família uma vigília torturante. Afinal, sobrevieram as convulsões. O menino contorcia-se na cama com espasmos impressionantes. Os acessos convulsivos passaram a ocorrer também 2 ou 3 vezes durante o dia.
Decidiu-se então consultar o mais renomado médico especialista em doenças nervosas infantis e foi marcada uma consulta. Foi nessa circunstância que intervi. O menino parecia são e, segundo o relato dos pais, mostrara-se são e tranquilo durante a viagem inteira. Portanto, todas aquelas manifestações podiam resultar de uma causa psíquica. Quando tive essa impressão, a criança estava na cama, dominada por um de seus acessos de agitação. Peguei 2 poltronas e coloquei-as uma diante da outra, de modo que as 2 juntas formassem uma espécie de caminha circundada por uma proteção, à semelhança de um berço. Arrumei dentro dela lençóis e cobertores e, sem dizer uma palavra, dispus tudo ao lado da cama. A criança olhou, parou de estrilar, rolou sobre si mesma, chegando à beira da cama, e deixou-se cair no berço improvisado, repetindo: cama, cama, cama. Adormeceu imediatamente. Os seus distúrbios não voltaram mais. Evidentemente, a criança era sensível aos contatos com uma cama pequena que lhe abrigasse o corpo, contra a qual os seus membros encontrassem apoio, enquanto que a cama grande para ela não tinha proteção. Havia, portanto, uma desordem em sua orientação interior, que foi a causa do penoso conflito que a tinha feito passar pelas mãos de tantos médicos. Assim, potentes são os períodos sensíveis, são a força irradiante da natureza criadora. A criança não sente a ordem como a sentimos nós. Nós já somos ricos de impressões indiferentes, mas a criança é pobre e vem do nada. Tudo o que ela faz, o faz do nada. Ela só sente a fadiga da criação e nos faz seus herdeiros. Nós somos como os filhos de um homem que acumulou riquezas com o suor de seu rosto e nada compreendemos das lutas e da canseira que nosso pai teve que sofrer. Somos ignorantes e frios, temos uma atitude de superioridade porque estamos bem providos e bem situados na sociedade. Basta-nos agora usar a razão que a criança nos preparou, a vontade que ela construiu para nós, os músculos que ela animou para que pudéssemos utilizá-los. E nós nos orientamos no mundo porque ela nos proporcionou tal faculdade. Sentimos a nós mesmos porque ela nos preparou essa sensibilidade. Nós somos ricos porque somos herdeiros da criança, que faz do nada todos os fundamentos de nossa vida. A criança atua no imenso esforço de dar o primeiro passo, aquele que leva do nada ao princípio. Ela está tão próxima das fontes mesmas da vida que age por agir, porque assim acontece no plano da criação, sem que o recordemos ou sintamos. Se você está gostando dos áudios publicados no canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!